E aí pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Carlinhos, né, professor de ciência de vocês. Aí galerinha do sétimo ano. Gente, vamos lá, né? Nós encerramos a parte de microbiologia, né? Nós terminamos ali o nosso passeio pelo mundo dos micro-organismos. Vimos o que eram os vírus, bactérias, fungos, protozoários, né? E hoje a gente vai iniciar um novo tópico que é o reino animal. Então a gente vai sair do mundo dos micro-organismos e vamos começar a falar agora dos animais. Então a gente hoje vai falar um pouquinho das características gerais, né, do reino animal, e já vamos falar do primeiro grupo de animais que nós vamos estudar, tá certo? Que são os poríferos, tá bom? Então vamos lá. Pessoal, a primeira coisa é a seguinte. A ciência que estuda os animais é a zoologia, né? Logia significa estudo e zoo significa animal. Por isso nós temos o zoológico, né? Esse zoo do zoológico é porque zoo no grego é animal, tá? Então a ciência que estuda todos os animais é a zoologia. E aí, obviamente, que dentro da zoologia você vai ter várias subdivisões, né? A ciência que estuda as formigas, a mimercologia, a ornitologia que estuda os pássaros, a parte dos invertebrados, a entomologia que estuda os insetos. Então você vai ter várias subdivisões de acordo com o grupo de animal. Mas de modo geral, todos os animais fazem parte do estudo da zoologia, tá bom? E aí, antes da gente começar a falar dos primeiros animais, a gente tem que saber o seguinte: todos os animais possuem três características fundamentais. E isso independente dele ser um leão, um tubarão, um passarinho, uma rolinha, uma minhoca, uma água-viva, independente de animal, qualquer animal que seja, ele sempre vai ter três características fundamentais. Quais são elas? Todos os animais são seres eucarióticos, ou seja, possuem um material genético guardado dentro de um núcleo, né? Todos os animais são pluricelulares, ou seja, possuem mais de uma célula. E todos os animais são heterótrofos, ou seja, eles não produzem o próprio alimento. Todo animal tem que ir atrás, tem que obter esse alimento. Tá? Nós pertencemos ao reino animal, nós seres humanos, né? Nós pertencemos ao grupo dos mamíferos. Então nós somos seres eucarióticos, pluricelulares e heterótrofos. Tá? E quase todos os animais, praticamente, né, são seres aeróbicos, ou seja, precisa do oxigênio para sobreviver. Tá? Nós seres humanos também somos seres aeróbicos, ok? Então, outra coisa importante é nós sabermos que os animais são divididos em dois grandes grupos. Nós temos o grupo dos vertebrados, que são os seres, né, também chamados de cordados, que são os seres que possuem a coluna vertebral, e nós temos os invertebrados. Os invertebrados são aqueles seres que não possuem coluna vertebral. Professor, eles não têm osso? Cuidado, tá? Os invertebrados têm osso sim, tem uma estrutura de proteção, né? O que eles não possuem é a coluna vertebral, tá certo? Mais osso ele possui. Obviamente que não é igual ao nosso, né? Mas eles possuem sim uma estrutura de proteção, um esqueleto, uma estrutura que protege eles, tá certo? Então, pela ordem evolutiva, nós vamos começar a estudar primeiro os invertebrados, todos os grupos dos invertebrados, depois é que a gente estuda os vertebrados. Então a gente vai por ordem evolutiva. O primeiro grupo de animais a surgir até o grupo mais complexo, que são os mamíferos. Então a gente vai seguir a sequência: poríferos, quinidários, helmintos, que são os vermes, né, nematelmintos e platelmintos, moluscos, artrópodes, equinodermos, aí a gente fecha os invertebrados. Então nós vamos entender o seguinte: nós vamos sempre do grupo mais simples, os primeiros animais a surgirem na Terra, e aí nós vamos crescendo, nós vamos evoluindo, né? Depois nós vamos para o próximo grupo. Todo grupo de animal sempre vai ter uma característica nova em relação ao anterior. Sempre vai haver uma novidade evolutiva que o grupo anterior não tinha. E a gente vai ver isso detalhadamente, tá? Então vamos começar aqui, né? Falando do reino animal. O primeiro grupo de animais que nós vamos estudar, lembrando que nós estamos estudando que tipo de animais? Vertebrados ou invertebrados? Nós estamos estudando os invertebrados. Então nós vamos começar com os invertebrados para depois ir para os vertebrados, tá bom? Então, o primeiro grupo de animal, na escala evolutiva, os primeiros animais a surgirem na Terra, os animais mais simples do mundo, são os poríferos, ou também conhecidos como espongiários. São as esponjas do mar, tá? Isso aqui que você está vendo não é uma pedra, não é uma rocha, é uma esponja do mar. Professor, mas nem parece um animal. Realmente eles não parecem, né? A princípio parece uma rocha, parece um conjunto de corais, né? Mas, na verdade, são animais. São os animais mais simples que existe, né? É o grupo de invertebrados mais simples. A maioria deles vive preso em rochas. São animais fixos, ou seja, eles não se mexem, eles ficam lá paradinhos.
E todos eles são seres marinhos, ou seja, todos eles vivem em ambiente aquático, principalmente em ambiente de águas salgadas, tá? Você não encontra, por exemplo, poríferos em água doce, né? Todos eles são seres marinhos e muito menos em ambiente terrestre. Todos eles vivem no mar, tá bom? Então vamos conhecer aqui os poríferos. Gente, quais são as características gerais das esponjas do mar, né? Você tem poríferos de vários formatos diferentes, né? São muito bonitos, né? Eles têm várias formas diferentes, têm várias cores diferentes, né? E muitos deles vivem juntos, né? Eles se formam em colônias, né? Eles ficam aqui um colado no outro, tá certo? São animais com corpo coberto de poros. O nome poríferos, né, significa animais com corpo coberto de poros, ou seja, eles têm vários furinhos, né? E a gente vai ver isso depois mais aprofundado, que quando você olha para um porífero, você já consegue ver logo os furinhos. A maioria desses poros, eles só são vistos no microscópio, você não consegue ver a olho nu, mas eles possuem vários buraquinhos, né? O corpo dele é coberto desses buraquinhos, por isso que o nome deles é poríferos, tá certo? São seres sésseis, ou seja, vivem presos, eles não se movimentam, eles vivem fixos e podem formar colônias. Aqui você está vendo uma colônia de poríferos, não é só uma esponja do mar, são várias, né? Não possuem tecido, não possuem órgão e nem tem sistema. Gente, as esponjas do mar não tem tecido sanguíneo, não tem coração, não tem estômago, não tem pulmão, não tem sistema respiratório, nada. Para você, como é que eles vivem, como é que eles comem, se eles não têm tecido, não tem órgão, não tem nada. A gente vai ver já já, tá? Eles se alimentam de resto de organismos ou de pequenos micro-organismos, né, principalmente que estão presentes na água. São animais filtradores. A água, quando entra dentro do corpo do porífero, ele possui células que vão capturar ali os nutrientes, né, os alimentos, micro-organismos que estão presentes na água, e eles vão filtrar essa água e se alimentar, né? Então são animais filtradores, tá certo? E quem são os poríferos? São as esponjas do mar, tá? Que essas que vocês estão vendo aí uma imagem deles, tá bom? Gente, o Bob Esponja acho que é um exemplo de um porífero, é o porífero mais conhecido, apesar de que o formato Bob Esponja é o formato dessas esponjinhas de lavar louça. Essas esponjas de lavar louça não são animais, né? São esponjas sintéticas feitas de fibra, tá? Mas ele é um representante dos poríferos. Inclusive se encontrou, né, já foi achado aqui no Brasil uma esponja do mar que ela é quadrada e amarelinha e parece o Bob Esponja, tá? Então o Bob Esponja é um personagem muito conhecido, né? Eu dou maior valor da gente do Bob Esponja, e ele é um representante dos poríferos, né? Eles têm vários buraquinhos que são os poros, tá bom? Aqui você está vendo algumas imagens, né, de algumas esponjas. Você tem esponjas do mar de várias cores e formatos diferentes. Algumas são bem grandes. Olha essa aqui, parece um barril, né? Parece um pote de água, aqueles potes de barro, né? Mas na verdade isso é um ser vivo, isso é um animal, é uma esponja, tá? Ó, de novo, você tem vários formatos, são muito bonitas as esponjas do mar, tá, gente? E acredito que sejam os animais, os primeiros animais a surgirem no mundo foram as esponjas, né? Os animais mais primitivos que existiram e que existem até hoje, né? As esponjas do mar, na verdade, é um retrato do passado, né? Então, ó, aqui é só para você ver, essas esponjas, elas são filtradoras. E eu vou já mostrar para vocês, esse vídeo aqui tem no YouTube, tá? Depois eu vou deixar o link para vocês lá no Classroom, para vocês assistirem esse vídeo, para vocês verem como é que as esponjas, elas filtram o alimento, tá bom? Vamos lá, como é que é o corpo dos poríferos? Gente, as esponjas do mar, o corpo deles, né? Ele é formado por espículas, né? Espículas são essas estruturas aqui, ó, que é feita de silício, né? Ou calcário, então são feitos de minerais, são bem rígidos. Então o corpo das esponjas, ele é um corpo bem rígido, mas na parte de dentro ele é macio, porque existe uma proteína, né, chamada espongina, que é uma proteína macia. Então por fora ele é bem rígido, áspero, porque tem essas espículas, né, feita de silício ou de carbonato de calcário, né? E tem vários formatos quando você olha no microscópio essas espículas. Mas dentro também tem a parte macia, que é a espongina, tá bom? Além disso, você vai ter as células que são fundamentais para a sobrevivência dos poríferos, que são os coanócitos. Os coanócitos são as células responsáveis pela alimentação, pela excreção, pela nutrição. Praticamente todas as funções dos poríferos, quem executa são as células chamadas de coanócitos, tá bom? Ó, aqui é o corpo de uma esponja, tá certo? Ó, como é que funciona? A água, ela entra pelo poro, então a água ela vai entrar pelos poros. Quando ela entra pelos poros, a parte de dentro da esponja é chamada de átrio,
tá? Ou espongiocela. E em cima você tem uma abertura chamada de ósculo. Então, como é que a água entra? Ela não entra por cima, ela entra pelos poros, a água entra pelo lado, né? Quando ela entra por aqui, ó, você está vendo aqui, ó, que tem um poro, que é por onde a água passa, e aqui nós temos várias células flageladas, que são os coanócitos. Esses coanócitos, quando a água passa por eles, eles vão filtrar as partículas de alimentos, né? E a nutrição, né? Ou seja, como as esponjas do mar se alimentam, é através dos coanócitos, né? Os micro-organismos ficam presos aqui dentro dos coanócitos, eles metabolizam esses micro-organismos, né? Absorvem os nutrientes e os nutrientes vão passando célula a célula. Já que ela não tem estômago, não tem intestino, né? Os nutrientes são filtrados por essas células aqui, que são os coanócitos, né? Eles digerem esses micro-organismos e os nutrientes são absorvidos e vão passando de célula a célula, tá certo? Então, qual é o fluxo de água no corpo de uma esponja? A água entra pelo poro, passa pelo átrio, é onde estão os coanócitos, né, que eles filtram o alimento, e depois o que não presta mais, né, o restante da água, sai por essa saída de cima, que é chamada de ósculo, tá certo? Então aqui mais uma vez, ó, você tem aqui a estrutura do corpo, né, as espículas, os esclerócitos, que são as estruturas que formam o corpo das esponjas. A água entra pelo poro, você tem aqui milhões de coanócitos, esses coanócitos eles ficam se mexendo, né? E eles que vão filtrar, vão tirar da água os nutrientes. Além disso, gente, eles também além deles participarem da alimentação, eles também participam da excreção, né? As substâncias tóxicas que são produzidas são eliminadas pelos coanócitos também, tá? Aqui é só uma curiosidade que você tem, dependendo do tipo de esponja, você tem 3 tipos, né? Você tem as ascom, que elas são mais largas um pouquinho, tá? Você tem as synchon e você tem as leucon. Isso aqui são os 3 tipos diferentes de esponjas que tem, tá? Mas eu não vou entrar em detalhe não, trouxe só mesmo a nível de curiosidade para vocês verem. E aí, pessoal, nós temos aqui os coanócitos. Os coanócitos são as estruturas mais importantes dos poríferos. Quando eu falar para vocês quais são as células fundamentais dos poríferos, são os coanócitos, porque são os coanócitos que vão participar da alimentação, né, da eliminação das substâncias tóxicas, a excreção, já que as esponjas não têm ânos, né, todos os produtos tóxicos, né, os rejeitos, digamos assim, são eliminados também pelo ósculo, tá? Os colarinhos, né, o colarinho, ó, os coanócitos absorvem, né, filtram ali as partículas de alimento, né, fazem a digestão. Depois, o que não presta mais é eliminado também pelo coanócito, tá? Trocas gasosas, a respiração, processo de nutrição, tudo isso é feito com os coanócitos. Então, as células mais importantes dos poríferos são os coanócitos, tá? Eles que estão responsáveis pelo processo de alimentação, do metabolismo, da excreção, tudo quem faz são os coanócitos, tá bom? E como é que as esponjas se reproduzem? Gente, as esponjas do mar, elas podem se reproduzir de 2 formas diferentes. Ou assexuada, quando não há troca de gameta, ou sexuada. A mais conhecida é a assexuada, né? Que pode ser tanto por brotamento. O que é o brotamento? Você tem aqui uma esponja, né? Começa a se dividir as células, forma um broto. Esse broto aqui ele vai crescendo, ele cai e forma outra esponja. Pode acontecer dele não cair, ele se desenvolver aqui ainda grudado no corpo dessa esponja. E aí, se ele continuar grudado aqui, você vai ter várias colônias, né? Quando esse broto se forma, mas ele não cai, ele continua preso na esponja e ele vai se desenvolvendo preso nela. E você vai formar várias colônias, tá bom? Pode acontecer também a regeneração. O que é isso? Se você pegar uma esponja do mar, quebrar ela todinha, não faça isso não, nada, deixa de maldade. Se você quebrar essa esponja do mar, cada parte que você quebrou, ele vai formar uma nova esponja. Então as esponjas do mar têm uma grande capacidade de regeneração, tá certo? Isso é a reprodução assexuada. Já a reprodução sexuada, nós temos o seguinte, ó, nós temos aqui 2 esponjas, né? Elas produzem o gameta masculino. Esse gameta masculino entra dentro do corpo da outra esponja. Lá dentro ele se fecunda, né, com o óvulo da esponja, a masculina e a feminina. Eles vão, depois que eles são fecundados, né, vai formar uma larvinha. Essa larva se solta, ela consegue nadar. O professor Massuda não falou que os poríferos vivem presos quando eles estão na fase adulta, né? Quando eles crescem, eles ficam presos em um local. Mas quando eles estão na fase larval, ainda no início do desenvolvimento, né, essa larva ela consegue se movimentar. Então essa larvinha vai se movimentando, gruda numa rocha, lá ela começa a se desenvolver, a crescer, e aí ela se forma uma nova esponja, tá certo? Coloquei de novo aqui para vocês verem o processo.
Ó, a liberação do espermatozoide. Esse espermatozoide, né, entra dentro da outra esponja, né? Dentro da outra esponja ele fecunda o óvulo, a esponja masculina e a feminina, né? Quando eles fecundam, formam uma larva, que essa larvinha vai se grudar numa rocha, por exemplo, e vai se desenvolver, tá certo? Aqui é novamente o ciclo, tá, de reprodução, com os nomezinhos das estruturas, né? O nome dessas larvinhas, gente, a gente chama elas de anfiblástula, tá? Mas não vou entrar em detalhes com vocês aqui não. Eu coloquei só essa figura para você ver como o processo ele é um pouquinho mais complexo, né? Mas basta você entender isso aqui, ó, né? A esponja masculina solta os espermatozoides, esses espermatozoides penetram na esponja masculina pelos poros, né? Passa pelo poro, quando chega lá dentro da esponja feminina, ele fecunda o óvulo. Depois que fecundar, vai formar uma larva. Essa larva sai pelo ósculo, né? Ela vai nadando até que ela se fixa em uma estrutura, seja uma rocha, por exemplo, e lá ela vai vai se desenvolvendo até formar uma nova esponja. Nesse caso é uma reprodução sexuada, tá? Porque é a troca de gametos, a troca de células sexuais, espermatozoide e óvulo, tá bom? Bom, pessoal, e por último, qual é a importância das esponjas, né? Qual é a importância dos poríferos para o meio ambiente? Primeiro que os poríferos, eles servem de alimento para muitos animais. Então as esponjas do mar, elas acabam sendo a refeição de muitos animais. Então muitos animais precisam delas para sobreviver, né? Além disso, algumas esponjas do mar possuem, elas liberam substâncias que matam micro-organismos. Então elas têm um mecanismo de defesa muito interessante. Algumas esponjas do mar, inclusive, formam até uma espécie de escudo, né? Elas liberam substâncias químicas e essas substâncias formam uma espécie de escudo para proteger ela dos micro-organismos, né? De invasores também. Então estão se estudando, né? Algumas esponjas, está sendo feito estudo para utilizar as substâncias que elas produzem para combater doenças. Quem sabe essas substâncias não possam ser futuramente um novo antibiótico, né? Então as esponjas do mar têm uma importância muito grande, tanto para o meio ambiente até mesmo na área da medicina, na área de medicamentos, tá? Além disso, como as esponjas ficam paradinhas e elas têm essas aberturas, muitos animais acabam morando dentro das esponjas, né? Elas servem de abrigo para muitos animais, tá certo? Então, vocês viram que as esponjas do mar têm uma importância muito grande, né? Além disso, pessoal, eu trouxe aqui uma curiosidade para vocês, que são as esponjas de vidro. Essas esponjas são feitas de calcário, né? E elas têm uma estrutura de sílica. E essas esponjas, quando você vê no microscópio, você vê a estrutura delas, né? Como é que é o corpo delas. Você vê essa estrutura de sílica, né? Que parece vidro mesmo. E essas esponjas, elas têm uma curiosidade muito interessante, que quando elas estão se desenvolvendo, alguns camarões acabam entrando dentro delas. Só que quando esses camarões começam a crescer, eles não conseguem mais sair de dentro da esponja. E eles acabam ficando lá para sempre, né? E aí é muito comum, por exemplo, no Japão, as pessoas darem de presente de casamento uma esponja dessa daqui, né? Uma esponjinha. No caso, quando elas morrem, né? Fica o camarão lá dentro. Eles costumam dar essa esponja para os casais, simbolizando um amor eterno, né? Porque os camarões ficam ali para sempre. Eles não conseguem mais sair, porque eles vão crescendo de tamanho e aí a esponja... eles não conseguem sair de dentro da esponja. Então ela é conhecida como símbolo de amor eterno no Japão, essas esponjas de vidro, tá? E por último, gente, nós temos aí uma curiosidade também, que é a maior esponja do mundo, né? A maior colônia de esponja do mundo, que elas possuem 3,60 metros de comprimento, 2,10 metros de altura e 1,5 metro de largura, né? Ela foi filmada, né, no Havaí, a 2.600 metros de profundidade, né, por uma equipe de pesquisadores. E aí um dos pesquisadores, que é o Daniel Wegener, ele falou o seguinte: não sabemos exatamente quantos anos essa esponja tem, mas podemos estimar sua idade. Sabemos que várias espécies de corais que vivem nessas profundidades podem chegar a centenas de milhares de anos. Portanto, meu melhor palpite é que provavelmente essa esponja tenha vários séculos e até mesmo mais de 1000 anos de idade. Então, essa esponja, além de ser a maior do mundo, pode ser um dos animais mais antigos do planeta, né? E, pessoal, cadê essa esponja? Tá aqui ela aqui, gente, é o tamanho. Gigantesca, né? Isso aqui tudo, ó, daqui até aqui, isso tudo é uma esponja, né? No caso, formou uma colônia. Tudo isso aqui é um animal, né? Não parece um bocado de pedra, de rocha, mas não é. É um animal. Coloquei outra imagem para vocês verem. Esse aqui foi quando os mergulhadores, né, utilizaram robôs, né? E esses drones, quando foram até o fundo, conseguiram captar essa imagem. E eles ficaram impressionados com o tamanho dessa esponja, né? E aí ela foi considerada a maior esponja do mundo, viva, até hoje, tá certo?
Então, meus queridos, era isso. Espero que vocês tenham gostado, tá? Eu quero só encerrar com vocês fazendo aqui 5 questõezinhas só pra gente relembrar, tá? Pra você relembrar o que a gente estudou. Então, explique o significado do nome porífero. Por que o nome deles é porífero? Porque são animais que possuem o corpo coberto de poros, tá? Por que eles são considerados animais mais simples? Porque eles não têm tecido, não têm órgão e não têm sistema, tá certo? São os animais mais simples do mundo. Tem célula, mas essas células não conseguiram se organizar para formar tecidos, tá bom? Número 2, o que são coanócitos? Coanócitos são as células presentes no corpo dos poríferos. Qual é a importância deles para o porífero? Lembra que os coanócitos são importantes para praticamente tudo, né? Nutrição, respiração, excreção, praticamente quase todas as funções vitais dos poríferos, tudo que eles precisam basicamente, alimentação, eliminação de substâncias tóxicas, tudo isso acontece através dos coanócitos, tá bom? Qual é o sentido do fluxo de água no corpo dos poríferos? Dentro do corpo de uma esponja, como é que a água entra e sai? Ela entra pelos poros, né? Vai para dentro do corpo do porífero, que é o átrio, e ela sai pela parte de cima, pelaquela aberturazinha, que é o ósculo, tá bom? Então o sentido é poro, átrio e ósculo, tá certo? 4. Caracteriza a reprodução assexuada e sexuada dos poríferos. Como é que é a reprodução assexuada dos poríferos? Ou por regeneração, né? Você vai quebrando, se a esponja se quebrar, ela forma uma nova, ou por brotamento, isso é assexuada. E assexuada, a esponja solta os espermatozoides, esse espermatozoide vai até a outra esponja feminina, né? Lá dentro ele encontra o óvulo, fecunda, forma uma larva, essa larvinha sai, se fixa num determinado, né, no substrato ou numa rocha, por exemplo, e ela vai se desenvolvendo até formar uma nova esponja, tá bom? Nesse caso é uma reprodução sexuada, porque é a troca de material de células sexuais, tá bom? E por último, cite 2 importâncias dos poríferos para o meio ambiente. Gente, os poríferos são importantes, primeiro, porque participam da cadeia alimentar. Lembra que eu falei para vocês que as esponjas, elas servem de alimento para muitos animais. Além de servir para alimento, outra importância é que elas servem de abrigo para muitos animais. Muitos animais moram dentro das esponjas. Eles vivem ali dentro, né? Porque é mais seguro, ninguém vai chegar lá para perturbar eles. Então eles ficam lá dentro. Isso é muito bom, tá? Inclusive, como esses animais moram lá dentro, eles podem estar comendo e aí sai, às vezes, os restinhos de comida caem, né? E as esponjas vão filtrando. Então, os dois se ajudam, tá bom? Então, elas têm uma importância muito grande para o meio ambiente, tá certo? Bom, gente, era isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido, tá? A gente encerra aqui o primeiro grupo de animais, né? As esponjas, os poríferos. Então, a gente terminou aqui o primeiro grupo de animais. E na próxima semana a gente vai para o segundo grupo. Quando terminar os 2 grupos, a cada 2 grupos, aí eu passo a atividade para vocês, tá bom? Então nós já encerramos os poríferos. Próxima semana a gente começa a falar dos quinidários, tá certo? Próxima aula, no caso, tá bom? Então até a próxima.